Pequeno Historiador apresenta a pré-história. A pré-história pode ser dividida em dois períodos, que são nomeados de Idade da Pedra e de Idade dos Metais. E estes dois possuem 3 subdivisões em cada, sendo o primeiro em Paleolítico, Mesolítico e Neolítico, e o segundo em cobre, bronze e ferro. É importante observarmos que todas estas subdivisões não aconteceram em todos os povos, já que estas evoluções foram desenvolvidas simultaneamente. O período Mesolítico, por exemplo, ocorreu como uma fase de transição e se desenvolveu em apenas algumas regiões de todo o mundo. Nesta fase, os primeiros seres humanos eram nômades, se deslocavam em busca de encontrar melhores condições para se estabelecerem. Realizavam atividades como a caça, também a pesca, e a coleta de frutos. Idade da Pedra. Conhecida como Idade da Pedra, pode ser definida como o período da pré-história em que os seres humanos começaram a desenvolver os seus primeiros instrumentos, todos construídos de forma manual, como, por exemplo, ferramentas de trabalho, instrumentos de percussão e armas de corte e caça. Todos esses instrumentos eram produzidos a partir da utilização da pedra. Todo esse período se estendeu por cerca de 4 milhões a 10 mil anos antes de Cristo. E possui dentro dele suas 3 subdivisões, começando pelo Paleolítico. A origem da palavra paleolítico vem do grego antigo palaios e litos. Palaios significa antigo e litos significa pedra. Dentre todos, ele foi o período mais longo, tendo seu início há 4 milhões de anos antes de Cristo e finalizando por volta de 40 mil anos antes de Cristo. Período Mesolítico. A origem da palavra mesolítico vem do grego antigo mesos, litos. Meso significa médio e litos significa pedra. É considerada uma fase intermediária e de grandes transformações entre o Paleolítico e o Neolítico, que aconteceu principalmente nas regiões que são próximas de rios e lagos, onde foi atingido pelos últimos impactos da glaciação. Ocorreu no período entre 40 mil anos e 12 mil anos antes de Cristo. Período Neolítico. A palavra neolítico vem do grego antigo neo e litos. Neo significa novo e litos, como vocês já aprenderam anteriormente, significa pedra. Esta fase pode ser caracterizada pela revolução da agricultura, que já estava sendo desenvolvida e foi o período em que o ser humano abandonou a prática nômade e se tornou adepto ao sedentarismo. Neste período, o ser humano evoluiu e otimizou as suas práticas de agricultura. E também se tornou adepto ao costume de domesticação de animais. As primeiras aldeias agrícolas fizeram com que a população aumentasse e a organização social tornou-se mais estruturada.
Ocorreu entre o período de 12.000 anos até 10.000 anos antes de Cristo. A Idade dos Metais. O período da Idade dos Metais durou de 10.000 até 4.000 anos antes de Cristo. Corresponde a um período da pré-história em que se deu início à prática da metalurgia. Foi o momento em que o ser humano realizou a substituição de seus instrumentos feitos de pedra, madeira e ossos pelo uso de metais. E este período é subdividido em três: o período do cobre, o período do bronze e o período do ferro. Período do cobre. O período do cobre foi iniciado com o uso do primeiro metal a ser utilizado na produção de armas e na confecção de utensílios e ferramentas. É possível que o cobre tenha sido fabricado de forma acidental pelos homens do período neolítico, quando usaram pedras que continham malaquita, um mineral básico do cobre, em fogueiras. Ocorreu no período de 10.000 a 7.500 anos antes de Cristo. Período do bronze. Ocorreu no período de 7.500 a 5.000 anos antes de Cristo. Com o desenvolvimento deste material proveniente do metal, se intensificou o uso de outras ligas metálicas e, posteriormente, o desenvolvimento do comércio e da agricultura. Juntamente desse conjunto de fatores, também foi constituída uma hierarquia social mais consistente. Período do ferro. Ocorreu dentro do período de 5.000 anos antes de Cristo até o nascimento da escrita, aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo. Este metal deu origem à fabricação de ferramentas, utensílios e armas mais eficientes, utilizadas em combates e também na caça, que por sua forma foi fundamental para o início da militarização que iniciou os primeiros combates armados e guerras. Essa foi a nossa aula de hoje. E aí, vocês gostaram? Obrigado por assistir até aqui e até a próxima, pequeno historiador!